Olá, gente. Olá, boa noite. Vou botar o fone. Claro que foi instrução do meu amigo Rafael. Vou desativar os comentários e vamos lá iniciar a nossa live, né? Vou convidar meu amigo. Vamos lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho aqui. Meu nome é Altiene Ferreira. Eu opero com consignado há mais de 12 anos. Próximo mês eu faço 13 anos, acredito que mais um pouquinho. Bem, exatamente, eu não lembro exatamente. Mas eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, até apesar que eu desativei os comentários. Desativei os comentários, deixa eu ativar novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está aí online, me diz aí, tá me ouvindo bem? Posso te chamar, Rafael? Posso, meu querido? Gente, se vocês verem a produção que tá aqui na minha sala, eu tô na sala da minha casa, e porque eu até conversei agora há pouco com o Rafael e falei pra ele que fica muito inviável eu fazer a live, chamar ele. Tá bom, desativar não. Vamos lá. Rafael, você tá aí? E aí, Boa noite, querido. tudo ótimo, Tudo... Altiene? Tô bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem por aí? Tô te ouvindo perfeitamente, querido. Hoje eu. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente. Que Com bom. o fone fica muito bom o áudio, né? Né? Eu E. tenho aqueles fonezinhos de iPhone, mas assim, gente, olha, apesar de ter essa carinha, eu sou velha, viu? Não fala isso, E não tem. fala isso. Ah, falo. Eu não tenho nem vergonha da minha idade. Até eu acho até prazeroso falar que eu tenho 36 anos. Tá nova. Mas, Olha, olha só, uma pessoa com 36 anos falando com uma pessoa de 38, falando que a pessoa é velha. Ai, meu mas Deus do homem, céu. tu não sabe, eu já tenho estrada e história. Eu tenho uma filha de 19 anos. Eu vi que teus Perfeito, filhos são legal. crianças. E assim, agora há pouco a gente tava conversando, né? Tem até algumas coisas em comuns. Você conhece até a minha cidade. Muito Falando legal. para as pessoas aí que tá assistindo, quem for assistir, tanto ao vivo quanto quem for assistir, que vai ficar gravado no IGTV. Eu sou de Pernambuco, sou pernambucana. Eu nasci numa cidade assim gigantesca chamada Buenos Aires, que já tem a placa assim, bem-vindo, e atrás da placa tem volte sempre. Até a próxima. Tão pequena que é a cidade. Muito É, legal. mas eu opero consignado há quase 13 anos. 13 anos, nossa mãe, 13 anos quase. Muito tempo, consignado. E de um tempo para cá veio ardentemente no meu coração o desejo de compartilhar. Pelo fato de muitas pessoas me procurarem, muitas mesmo, me procurarem para. Mas nosso tempo, tu sabe como é que é, né? E fica bem apertado a gente ensinar no nosso tempo que não nos ajuda, né? A Claro. gente tem que realmente ser bem flexível. Mas eu desejo muito que você se apresente, querido. Claro. Obrigado, Altiene. Primeiro, agradecer esse convite. Acho que já, isso, enquanto já tinha que ter sido acontecido há mais tempo, né? E eu estou muito feliz por estar aqui com você e honrado, né? Porque você é uma referência, pelo que eu pude perceber aí na sua região. Em inclusive, hoje eu estive falando com o nosso grupo VIP da Universidade do Crédito e Hum, eu citei o fato, né, de que eu ia estar fazendo essa live com você e uma menina muito legal chamada Silvia, que é uma das universitárias nossa lá, falou que te adora, que te ama, falou que você é uma pessoa muito com um astral muito bom. Isso é importante para poder segurar a onda do consignado, né? O consignado oh,
Eu estou nele há 12 anos. Eu já vi muita empresa crescer, subir, pessoas terem ótimos resultados, como eu vi também muitas empresas grandes que também decaíram e não se adaptaram às mudanças, né? O crédito consignado, ele é uma montanha-russa. Você tem que estar pronto para grandes emoções. Mas também é importante você entender que tem agora, principalmente nesse momento, né, nas redes sociais, pessoas muito sérias. Obviamente tem gente que não é séria, mas colhe com gente séria. Colhe com Altiene, colhe com gente que Com realmente vai estar Rafael. que vai estar buscando informações para você. Bom, só para poder contextualizar aqui, quem estiver vendo esse vídeo, né? Eu sou da Universidade do Crédito. A gente tem o perfil Universidade do Crédito Oficial e toda semana a gente promove diversos aulões que são muito interessantes para as pessoas que estão começando, para quem já está no meio do caminho e quem também já é avançado, porque a gente fala desde o básico até coisas para você poder escalar a tua operação, fazer você ganhar mais clientes, poder atender melhor, fazer coisas que um pequeno, às vezes, não tem noção que pode fazer. Pode fazer de dentro da sua casa, Verdade. por exemplo. Tá? Então, eu estou nessa estrada há 12 anos, eu já vi muita gente crescendo, muita gente decaindo, e eu estive presente na vida de muitas empresas como consultor, de consignado, de vendas, levando tecnologia, levando melhores práticas, e eu estou aqui para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tive durante todo esse tempo, para você que está aqui nos acompanhando, poder melhorar os teus rendimentos e os teus resultados. Então vamos lá ajudar esse povo, né? Com certeza. Bom, assim, eu inicialmente, semana passada, quando eu preparei isso, eu Uhum. sim, eu não tenho humildade nenhuma, gente, de falar que eu preparei para Rafael, assim, aquele tema para você. E aí, os nossos outros dias também foi específico para cada pessoa. Claro. E graças a Deus fui bem sucedida em todos os meus contatos. Rafael é um querido, apesar de que, assim, a gente já tentou outra vez, mas não, assim, não Não era o aconteceu, momento, né? né? Exatamente. É. E eu penso assim que há 13 anos atrás, ou há 12 anos atrás, se a gente tivesse tido esse apoio, essa informação, a gente não teria, não só eu, mas muitos outros, como você. Você mesmo contextualizou aí, falou que muitas pessoas, você viu muita gente quebrar e muita gente Crescer. parar. Tem muita gente crescer, mas também muita gente parou, né? Verdade. Em vários períodos. Se tivesse tido essa informação, esse tipo de informação naquela época, até para mim mesmo, não sei se sei para você, mas para mim mesmo, a gente não teria tido tantos problemas, tantas divergências. E hoje, graças a Deus, a gente vive na era digital, no período da informação. Sim. Assim, hoje, isso que a gente está fazendo hoje era uma coisa que, a mim, senti muita falta disso naquele momento, Na verdade, Altiene, né? o que eu sempre ouvi dentro do crédito consignado é o seguinte: quem tem sucesso dificilmente compartilha o caminho do sucesso. O que normalmente o É, pessoal faz é fechar informações, né? Para que, se ele está indo bem, o outro simplesmente não cresça, né? Para não criar concorrência. Mas, na verdade, o que eu percebo muito, né? Quanto mais você compartilha informação, mais admiração você tem. E, obviamente, quem tem muito uma lei da reciprocidade, né? Quando você ajuda é, alguém, você também é ajudado. Então, assim, eu gostaria de falar com você que está aqui, que você, obviamente, né, está tendo um grande privilégio, né, de ter informações de gigantes dentro de ambientes de pequenas operações, né? E eu acho que assim essa troca de informações é muito bacana, né? As redes sociais elas nos trazem algumas surpresas que eu acho que isso daí deveria ser estudado toda vez que a gente vai consultar informações.
consulte sempre informações daquelas pessoas que já tiveram algum resultado, né? Seja na operação, seja como consultor, porque eu atendo muitas pessoas todos os dias, eu já atendi mais de 1.000 empresas no Brasil, e eu vi muita gente, né, se iludindo com operações milagrosas, dizendo, alguns consultores dizendo que Falsas promessas, né? mostrariam caminhos sem erro para que a pessoa possa fazer vendas matadoras. Eu detesto essa Não palavra, existe isso. matadoras, né? Coisas matadoras matam coisas. E, na verdade, nós estamos Matam aqui para poder coisas. fazer vendas salvadoras. Porque quando a gente fala Salvadores. de salvar uma venda, a gente vai falar sobre técnicas de persuasão de cliente, sobre gatilhos mentais, a gente vai falar sobre reciprocidade, a gente vai falar sobre o compromisso, a gente vai falar sobre a especialização do vendedor, que é importante. Muitas vezes as pessoas seguem muitas pessoas, mas não se especializam e tentam copiar operações das outras pessoas. Quando o ideal é que cada um possa ser um melhor vendedor e buscar as melhores soluções de mercado. Então, a primeira dica para quem realmente quer alavancar seus resultados, melhorar suas vendas, fazer mais do que a média, é ser um bom vendedor, ser um vendedor de excelência. Como é que eu faço isso, Rafael? Estudando, se preparando, Estudando. fazendo cursos sérios. A Universidade do Crédito, ela tem alguns cursos que, se vocês tiverem necessidade de entender como é que funciona, depois vocês podem me contactar no privado. Mas eu queria dizer que a gente também distribui muito conteúdo gratuito. Toda semana a gente fala sobre anúncios de crédito consignado nas redes sociais, eu falo sobre prospecção em massa, eu falo sobre autoatendimento utilizando chatbot para você poder desafogar o teu back-office de atender, a tua parte de venda. E muitas das vezes essas informações no mercado tradicional são cobradas e a gente dá de graça porque a gente entende que quando a gente consegue ajudar mais pessoas vão recomendar as nossas ações, os nossos cursos, as nossas referências. Então, essa informação é muito importante para você. Não consulte sempre pessoas que realmente têm algum histórico de sucesso no mercado, né? É como se eu, por exemplo, tivesse aqui fazendo a minha primeira operação de crédito consignado e eu simplesmente não fosse consultar para qual promotora eu ia produzir. Eu tenho que consultar quais são as referências dessa promotora para eu saber exatamente com quem que eu estou trabalhando, tá? Isso. Então, quando eu faço isso, eu consigo, obviamente, segurança e tranquilidade para trabalhar, que é uma coisa fundamental para você vender. O que eu normalmente recomendo às pessoas, né? Existe uma infraestrutura que você precisa organizar para você fazer o que você faz de melhor, que é vender. Então, nesse momento, eu gostaria que você aqui, que está com a gente, que está vendo esse vídeo depois dessa live, você organizasse todas as suas deficiências para você poder corrigir e para você poder preencher, tá? Então, pega o teu caderninho e faz um checklist. E se não tiver um caderninho, providencie um. Na verdade, assim, hoje com a tecnologia... Disciplina é tudo, né? Exato. Hoje com a tecnologia você pode fazer checklist em determinados programas de telefone, de computador, etc. Porém, é importante que você use o checklist. Então, por exemplo, se você precisa melhorar suas vendas, então você tem que melhorar o teu condicionamento como vendedor. Então, marca isso como pendência, busca informação de quem realmente consegue agregar informações para você. Muitas vezes, vamos primeiro falar sobre essa questão do conhecimento, Altiene, por quê? Claro. Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas falando sobre marketing digital, ferramenta A, B ou C, e às vezes não analisa a realidade das pessoas. Eu vejo muitas
pequenas empresas sendo sufocadas por grandes propostas comerciais, sendo que aquilo ali não vai apertar economicamente essa pequena empresa, mas não vai dar um retorno imediato. Então, eu gosto muito de orientar a pequena operação que ela dê passos de cada vez, de forma que ela Passos consiga... firmes. Passos curtos, mas que vão dar algum resultado imediato para ela Sejam poder firmes. melhorar os seus resultados e dar um passo maior. Então não adianta eu tô trabalhando aqui com meu home office, sou eu só fazendo tudo, eu vou fazer... E também tem a questão do movimento, né, Rafael? O movimento, porque muitas vezes, desculpa te atrapalhar, Nada, mas claro que não. muitas vezes as pessoas me procuram, Tina, eu fiz isso. Nossa, fica até confuso você filtrar tudo que a pessoa fez. Eu fiz isso. Aí eu olho assim, eu sou bem prática, sabe? Por quê? Para quê? Qual a tua direção? Qual o teu objetivo? Porque movimento sem direção, sem objetivo, é perca de tempo. E tempo, você sabe, quando a gente perde tempo, a gente perde dinheiro. A gente perde coisa pior, até conhecimento. A gente sufoca de tanto conhecimento vazio que não vai te dar a direção. Verdade. Direção é mais importante do que muito movimento. Eu lembro de uma frase famosa que ela falava o seguinte: quando você não tem estratégia, qualquer uma serve. Então, primeira coisa que você deve fazer é busca a tua estratégia. Se a tua estratégia é conquistar o cenário regional, você tem que fazer ações para você poder conquistar aquele território regional. E aí você vai fazer parcerias. Não adianta você, por exemplo, trabalhando dentro de casa com home office, fazer contratações de muitos milhares de reais para você poder fazer, por exemplo, atendimento automático, sendo que você faz tudo. Então, calma. Você tem que atender, você tem que formalizar. Então, compra soluções. Eu já fui assim, Rafael. Não, mas muita gente já foi assim. E eu acho que o objetivo dos fornecedores em ficar vendendo por crédito consignado é que as pessoas comprem, quando na verdade isso não vai realizar o projeto deles, entendeu? Então, assim, o meu objetivo com a Universidade do Crédito foi revelar e gerar informações de forma muito acessíveis para as pessoas poderem trabalhar de forma organizada. Então, por exemplo, né, eu teve um aulão bem interessante que eu falei sobre prospecção em massa. Então, às vezes as pessoas têm lá a sua carteirinha de clientes, de 1.000 clientes, 2.000 clientes, não é não é uma carteira muito grande, mas se você, por exemplo, faz uma prospecção básica utilizando mensagens via WhatsApp, que existem programas hoje bem acessíveis, que você consegue mandar 500, 1.000 mensagens de uma forma bem automática, você cerca a tua carteira e você consegue falar com ela com mais frequência do que se você ficar ligando o tempo todo. Então, assim, ligar o tempo todo para 1.000 clientes é muito difícil, muito complicado se você está trabalhando sozinho. Então, eu normalmente, para pequenas operações dessa, eu recomendo um programinha que eu mandei lá no nosso grupo VIP, para você poder fazer esses envios automáticos de WhatsApp em massa. Então, as pessoas que já te conhecem, elas podem receber um WhatsApp seu e elas vão reconhecer a Altiene. Porém, se eu ficar mandando WhatsApp para pessoas que eu não conheço, há uma grande probabilidade delas te bloquearem, de elas te denunciarem. Eu falo que quando as empresas fazem isso, ela está plantando no meu terreno. Exato. Tu entende? Ela planta no meu terreno, porque, por exemplo, na minha região onde fica estabelecida minha loja, e eu não fiz de home office, esse negócio de home office não é para mim, não. Bem, mas naquela região onde está estabelecido minha loja, pessoas
soltam WhatsApp com pessoas que não conhecem, cliente que ele tá plantando no meu. Eu amo quando eles fazem isso, sinceramente. Assim, até é egoísta da minha parte eu falar isso. Mas eles estão plantando no meu terreno, entende? E assim, é bom até as pessoas que estão vendo isso entender isso, que esse fato de que você entrar em contato com pessoas que não conhecem, ele está plantando no terreno do próximo, no terreno do outro, e o outro não gastou, por exemplo, muito, e acontece muito comigo lá, acontece muito. Assim, eu não sei se você me acompanha, mas assim, eu falo muito mais da minha vida do que de consignado. Não, claro. Mas e as pessoas passam a se sentir bem íntimas. Eu acho isso até bem legal. No começo tinha resistência, mas eu liberei geral. E eu sou bem assim, sabe? E o que acontece? E na região as pessoas me conhecem, uma mulher que ri alto e tal, e não sei o quê. E quando alguém planta de outro local, quem colhe sou eu, É verdade. Estão fazendo né? marketing de graça para você, né? Para Então, mim, exatamente, não gastei um centavo sequer exato. e eu colhi. É verdade. Agora, é recomendável que todas as empresas que têm uma carteira de clientes façam comunicações com frequência com seus clientes. Se você não tem pessoas para fazer ligação, e aí eu recomendo que se você tem uma carteira de clientes, ficar ligando para o teu cliente, às vezes você vai gastar muito tempo e uma baixa efetividade. Mas se você, por exemplo, isso quando você tem você é o único operador, o único formalizador, o único que faz tudo, que você vai ter uma baixo número de O ligações. bombril. É, O exato. Eu bombril. estou falando aqui da realidade da maior parte do mercado. Óbvio, tem empresas com Isso. 500 funcionários, 200. Eu atendo clientes hoje que tem 500, 200, 300 funcionários. Então, tem gente de sobra para falar com a carteira. Agora, se você é pequenininho, tente trabalhar de uma forma paralela. Então, por exemplo, não tente fazer ligações, não tente fazer essas coisas tudo porque alguém falou, porque fulano falou. Eu recomendo normalmente o seguinte: você vai fazer comunicação em massa com a sua carteira via WhatsApp, todo mundo te conhece, todo mundo pode receber uma mensagem da Altiene falando assim: olá, tudo bem, seu João? Como o senhor está? Estou aqui passando para lhe desejar uma ótima semana. Ó, o senhor já está sabendo sobre as mudanças do INSS? É sempre importante você anunciar informações para quê? Para as pessoas acostumarem contigo, não só quando elas precisam, mas sim no dia a dia. Quando No dia você a dia. cria uma conexão de amizade com o teu cliente, é muito comum. Eu já liguei para cliente para fazer consignado comigo, eu ligava para o cara falava assim, não, eu vou consultar a minha outra vendedora. Por quê? Porque a outra vendedora fez um ótimo papel de vendedora. Ela criou uma conexão com o cliente Com de ele. tal forma que o cliente não vai fazer consignado com outra pessoa. Então, você que está aqui, você tem uma carteira de cliente, conecte-se semanalmente com ele. Ah, Rafael, não consigo ficar ligando para um monte de cliente. Use a tecnologia em seu favor. Mande o Isso. WhatsApp em massa. Não conheço programas que fazem isso. Às vezes, existem algumas empresas que fazem envio de WhatsApp em massa, só que cobram muito caro. Se você não tem grana para fazer isso, contrata um programinha. Tem um programinha bem legal. Depois manda um DM aqui, uma mensagem privada para mim, que eu vou te mandar. Inclusive, o nosso grupo VIP está disponível aqui na bio do nosso perfil da Universidade do Crédito. Você acessa, entra lá no nosso grupo VIP e pede alguma informação. A gente vai ter o maior prazer em fazer essa distribuição, né, de conhecimento para você. Então, uma boa Dica estratégia para maravilhosa. você que é pequenininho, use esse programinha para você poder mandar WhatsApp em massa. Ah, Rafael, eu quero prospectar mais. Então, enquanto um programinha está falando com a tua carteira, e aí isso é inteligência, tá, pessoal? Bota esse programinha para falar com a tua carteira. Eu tenho vários retornos com esse programinha e consigo captar vários clientes que às vezes estava perdido, o cara vai lá e eu recupero ele e consigo fazer consignado para ele, consigo vender outros produtos também com consignado
tem Desproporcional, associado, né? né? Vários outros produtos associados. E enquanto você faz isso, por exemplo, se você, eu recebi uma base interessante do banco para poder trabalhar. Nessas pessoas que você não conhece, cabe muito bem o trabalho com SMS, cura reversa, anúncio de rede social, né? Então, Fazer assim, uma higienização antes, né? Que é bem importante. perfeito, perfeito. É, Altiene, quando você trabalha com higienização, você consegue ter assertividade. E aí tem vários fornecedores bons e tem vários fornecedores ruins. Se você trabalha com fornecedor ruim, não tem jeito, você não vai ter uma boa efetividade, seus resultados vão lá embaixo. Então, procura informação, referência antes de você fechar com algum tipo de fornecedor de higienização, porque higienização realmente salva vidas, né? é. Salva vidas, salva empresas, salva famílias, Verdade, verdade. né? E eu não sei como é aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Pernambuco existem algumas promotoras que elas já entregam isso bem limpinho pra gente, sabe? Legal. E eu não vou nem citar nomes aqui, mas eu acho bem interessante porque assim, a gente com o tempo, né, a gente conhece muita gente, e só, nossa, muita gente que realmente trabalha sério, porém a gente sabe que tem um picareta, né? Muita Tem gente sempre. picareta aí. Em todo lugar É, tem. E eu acho que, assim, foge deles, né? Porque você tem que ser é, sempre bem atendido, porque você, na verdade, é a representação da promotora de frente para o cliente, é a representação do banco, mas você é a sua empresa. Então, a sua empresa tem que ter uma boa imagem com o seu cliente, entendeu? Então, assim, se alguém não está te dando um suporte lá atrás para você ter uma boa imagem com o seu cliente, o mercado te dá outras opções, né? Então, dá. é Isso. muito interessante aqui. Quem está aqui com a gente, às vezes, né, alguns pequenos reclamam de maltratamento de determinada promotora. Você tem liberdade de, obviamente, sempre exigir o melhor para você, porque você é É, o motor da promotora, né? da promotora. É bom Você, até entenderem isso, né? é verdade, Que é a verdade. promotora não existiria se você não tivesse você e outros também pequenos que fizessem a engrenagem rodar. Não Aquilo só adianta. funciona através de você, não adianta. Verdade. Não tem truque, não tem, não. É isso mesmo. É É. bem simples, porque muitas vezes, não sei, né? Mas eu sempre falo disso, as pessoas romantizam muitas coisas e não é bem assim que funciona, né? É bem mais simples do que a gente imagina e bem mais prático. Só basta ser inteligente, não é verdade? Verdade, E- verdade. É. Então, mas vamos falar sobre o nosso tema de hoje, né? Sim. Que a gente falou bastante. Nossa, eu falo pra Mas a caramba, gente mas já eu sei falou que enquanto. bastante coisa sobre como as empresas podem melhorar seus resultados. Tiene, hoje aqui Isso, eu queria falar, obviamente, né, a nossa audiência ela pode ser pequeno, médio ou grande. Não importa, né? É importante que as pessoas deem passos que lhes cabem, que lhes são importantes para isso. eles crescerem. Então, assim, eu tenho um tamanho, eu vou buscar a solução que está no meu tamanho, dentro do meu orçamento, para poder dar o próximo passo. E aí é interessante para você que está aqui com a gente observar, obviamente, que não tem bala de prata. Não tem bala de prata. Eu costumo dizer o seguinte, olha, você não vai comprar uma solução 100% certeira. Você vai ter que É. trabalhar com algumas soluções e você vai encaixar numa solução que é boa para o teu ambiente, tá? A gente falou sobre nosso tema hoje, né, o Altiene, é sobre volume, é sobre venda, é sobre como eu consigo desenvolver minha operação. E eu queria falar que, Isso. assim, muitas das vezes a gente complica tanto o consignado que a gente esquece de alguns feijões com arroz, né? O feijão com Que é a arroz, base, que é a né? A base, base é muito importante, né? é verdade. O feijão com arroz é basicamente o seguinte: eu sou consultor de consignado, eu primeiro tenho que conhecer bem o meu produto. Isso.
segundo, eu tenho que ser um bom vendedor, porque o consignado, ele é um produto. Só que o Ele é um produto. cliente, ele tem várias necessidades. Então, você, por exemplo, pode trabalhar diversos produtos dentro do teu cliente. Então, você é um vendedor, você é um consultor. Óbvio, né, que a gente mira inicialmente o consignado porque a gente está aqui para poder equilibrar financeiramente a vida do cliente, né? A gente não está aqui para fazer empréstimo, a gente quer trazer equilíbrio para as pessoas, a gente quer trazer realização. Quando eu falo isso, né, eu costumo muito falar, né, sobre o cliente que as empresas, né, que buscam somente aquele cliente tomador, né? Só que Tomador. você é um consultor. Então, se você pode se desenvolver um pouco mais como vendedor e também, além de trabalhar os seus tomadores aí que você já tem na sua carteira, você pode aprender novas técnicas para você poder buscar os clientes que não são tomadores. Eu costumo dizer, Altiene, nessa pandemia, né, as pessoas estavam ali trabalhando e aí ficaram com aquela expectativa alta dos 5% para poder trabalhar os tomadores. E ficaram ali com Isso. aquela agonia. Não, vai aumentar 5% porque meus tomadores vão poder fazer a margem e tal. Só que é o seguinte, esse é a média, é o fácil. Só que o É difícil o é fácil. você ir em cima daquelas pessoas que não são tomadores. E eu queria dizer o seguinte, eu lembro muito bem, né, que a Priscila do BMG, ela fala uma coisa interessante. Apesar, a gente tem 36 milhões de pessoas no INSS e a gente tem uns 10 a 15 milhões que ainda, por exemplo, não tem cartão. E as pessoas não botam na cabeça a possibilidade de, por exemplo, criar algumas ações ou com SMS, ou com URA reversa, robô de ligação, para poder atingir essa galera. Essa galera é foco da tua operação. E você precisa ligar o tempo todo para ela? Não. Você sozinho consegue contratar soluções que ligam, mandam mensagem, e você obtém o retorno para poder fazer fechamentos. Então, assim, como operação, você consegue crescer buscando outros públicos também, porque só os tomadores às vezes estão cansados, todo mundo está em cima deles. Então, quem Tá. são as operações que se diferenciam? Aquelas que fazem diferente, né? As que se diferenciam é até redundante, né? É Quem se redundante, é que diferencia é fazem quem faz diferente. diferente. Então, Quem vende quem diferente. vende diferente, quem atende Eu diferente. assim, Rafael, semana passada, eu tive. Na semana passada eu vendi bem pra caramba. E na quinta-feira eu tava muito feliz, sabe? Tu sabe a nossa felicidade, como é quando a gente Claro, vende com bem, né? certeza. E assim, trabalhei bastante e tal. E eu tive alguns feedbacks de clientes que fecharam, clientes que não eram tomadores, que tinham resistência em fazer no prazo máximo. E assim, eu consegui converter aqueles clientes. E quanto mais eu convertia, mais eu tava, poxa, tava no tesão de fazer. Aí o Confiança, que ganha acontece? confiança, né? Quando você faz o primeiro, você vai ganhando Aí confiança. Aí, quando foi na quinta-feira, foi até um dia que você falou comigo, eu tive um feedback, vários, na verdade, de vários clientes. Legal. E eu pensei nisso, poxa, eu vou falar isso justamente com o Rafael. O pós-venda. O Claro. pós-venda. A experiência de venda que o cliente tem contigo. Por exemplo, porque é muito simples e muita gente pensa assim: ah, eu vendi e o cliente recebeu, acabou. E o pós-venda, a experiência de venda, é o cliente ligar para você. Ele já resolveu, já está com o dinheiro na sua conta, mas ele ligar para você e dizer, minha querida, olha, eu amei seu atendimento, eu adorei a sua alegria, eu achei, você me abraçou de uma forma que eu já fui em vários locais, me senti estranho, sabe? Me senti realmente uma pessoa que ia fazer empréstimo. E lá no teu ambiente, eu vi você sorrindo para uma pessoa que você nem sequer tinha visto. E assim, eu tive esses feedbacks, eu pensei, poxa, a experiência na venda
É muito importante. Muitas pessoas que operam com consignado esquecem dessa experiência. Verdade. Porque o feedback ele vai te falar isso. Feedback vai. Porque é tão simples, você, naquela operação fria, você tá lá, pá, fez, assim, terminou. O senhor já está disponível para o senhor. E o relacionamento? Verdade. Na verdade, Alt, o que eu diria que o pós-venda é o início da próxima venda. O Isso. pós-venda é o início da próxima venda. Então, por exemplo, se E outra você... coisa, aquele cliente, desculpa te atrapalhar, Nada, mas sem aquele problema. cliente, ele vai trazer outros clientes. Digamos que você fechou em um dia 5 vendas com uma experiência maravilhosa de venda. Independente seja consignado ou não. Você sabe que quando a gente trabalha com serviço, a experiência de venda é muito importante. Sim, Você fechou em um dia 5, 6 clientes com um relacionamento bom, uma experiência de venda fantástica. O cliente ele não vai lembrar de outra pessoa e ele vai indicar você. com Ele certeza. vai te indicar com tanta alegria que até ele mesmo vai ligar, olha, eu mandei uma pessoa aí, um amigo meu, olha, serve aquele café para ele, dá aquele sorriso para ele. Ah, é muito E bom. assim, e você, não é? Assim, você fica numa alegria, assim, não paga, não tem comissão que pague isso. Verdade. Não tem comissão que pague isso. Na É verdade, maravilhoso esse relacionamento. eu acho assim que esse é um feijão com arroz que eu ia citar. Quando você faz uma boa venda, a indicação de um próximo cliente, às vezes você nem passa despercebida, né? Então, por exemplo, né, se você sente que o cliente foi muito bem atendido, a primeira coisa que você vai fazer depois do contrato aprovado e o dinheiro da conta é falar assim, olha, você pode contar comigo, eu estou há 12 anos no crédito consignado e eu estou aqui para poder melhorar a sua vida e de outras pessoas que também precisam. O senhor deve ter outros amigos que são na sua faixa etária, são aposentados, Que jogam dominó pensionistas, que ali. jogam dominó na praça. Então, assim, essas pessoas também são alvo da tua operação. E aí é o seguinte, um cliente bem atendido, ele fala para 5, né? Um cliente mal atendido fala para muito mais. Tem Muito gente que fala mais. muito isso, né? Então, procure fazer uma boa venda, porque a sua imagem ela vai repercutir depois de você ter atendido o cliente. Se você foi mal atendido, aquele cara, aquele cliente, ele vai ficar com tanto incômodo que ele vai falar para o máximo de pessoas que De ele, que pessoas ele, que ele possíveis. puder para não serem atendidos por você. Agora, se você for um parceiro do cliente, primeiro que ele volta sempre. Segundo que ele Volta. vai ser seu Mesmo que amigo. não seja para poder fazer, não comprar nenhum produto seu. Ele sai, vai voltar. Nem se for para Nossa, tomar minha um loja café, tem. né? Hoje eu atendi um cliente já no final do dia, eu já estava mandando ele embora. Vai embora que eu preciso sair. Mas ele é um cliente amigo e ele já Claro. trouxe não sei quantas pessoas já. E ele vai para lá. Ele daqui a pouco eu vou largar, vou dar uma passadinha aí, para a gente conversar um pouco. Esse gente do céu. Aí ele comentou assim comigo, Altine, naquele dia que eu vim aqui, tu tava atendendo 10 pessoas. Pô, que legal, Eu né? disse, eu tava tentando, né? Porque eu falava com um aqui, falava com outro aqui. Calma aí, gente, peraí, para ninguém brigar e tal. Assim, eu trabalho assim, sabe, Rafael? Muito legal. Peraí, gente, calma aí. Vem cá, homem. Eu falo assim, vem cá, sente o senhor aqui, vai que o senhor tem prioridade. Mas eu cheguei primeiro, mas tu espera, homem, espera um pouquinho. Ah, mas tem que Quer ser dizer, assim. eu faço questão de trazer o cliente mais próximo possível, para ele sentir que ali é minha casa. Claro. E de certa forma é. Aquela ali é minha casa. Sim. Das 8 às 17 horas, ali é minha casa. E eles, a partir do momento que eles entram e eles se relacionam comigo, eles fazem parte da minha família. E essa experiência de venda que é entregue nesse momento, falam por aí que você tem pouco tempo, meu Deus do céu, eu esqueci até como é que falam por aí, eu sou esquecida demais. Mas você tem pouco tempo para causar uma boa impressão.
Você São tem só os 6 seus... segundos. Quando você, por Isso, exemplo, olha quando aí, ó. você está numa ligação, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já recebeu ligação de telemarketing. Quando você quer conquistar o cliente, os 6 segundos iniciais são primordiais. Se você não São. conseguir captar a atenção do cliente nesse primeiro momento, você pode ter certeza que ele vai fazer igual você e eu fazemos. Desligamos. Então, assim, É. existe uma coisa chamada empatia. Empatia você tem que ter, é uma coisa que bate e fala assim, pô, a Altiene é super alta astral, eu gosto de conversar com ela. Por isso que os clientes voltam e falam com você, falam tão bem. Assim como a Silvia lá no nosso grupo lá falou bem de você, porque é, todo vendedor ele desenvolve o seu jeito de ser um bom vendedor. E o seu jeito é esse alegre, né? E eu acho que cada um tem que se desenvolver da melhor forma possível. Às vezes tem aquele A sua perfil maneira, né? tem aquele perfil mais estudioso da situação do cliente. Eu vou lhe dar, eu vou verificar a melhor condição possível para o senhor. Pode ficar tranquilo, eu estou aqui com o seu contra-cheque, eu vou olhar tudo que a gente pode fazer e eu tenho certeza que a gente vai chegar numa solução. Então, quando você vai conversar com o cliente, ele já está às vezes, com uma situação crítica. Então, se você É. leva mais tensão para ele, você gera medo, gera desconfiança. E, na verdade, o consignado ele não tem que ser visto como uma porta para o comprometimento, e sim para aliviar as pressões que as pessoas sentem. Então, por exemplo, hoje, Isso, a gente somos solucionadores de de problema. problemas, né? O que eu devo dizer para as pessoas que hoje têm dificuldade de falar com o pessoal que não é tomador e que esse é um ótimo caminho para você crescer a sua operação? Você vai falar com essas pessoas e essas pessoas também estão nesse momento de pandemia num ponto crítico que às vezes os seus parentes perderam o emprego e é ele que é o sustentador de toda a família. Então, É, o até o provedor de não toda a tomador, família. nesse momento, está precisando de crédito. Então, se você Isso. quiser falar com ele, eu não tenho dúvidas que ele vai ser receptivo, até porque é melhor ele fazer um consignado, onde as taxas são muito baixas, as menores de todos os tempos, né? Na verdade, as menores de toda a história, do que ele fazer É. dentro de uma agência bancária, nessas outras empresas onde os juros são altíssimos, ou então até ser Aí o exposto, atendimento nas agências é tão terríveis, né? Nesse momento, né? verdade, sempre muito Superlotados e cheias, e tal. as pessoas se É, expõem. Até a própria é. pandemia foi muito benéfica para a gente, porque a gente conseguiu Nossa, eu não quebrar. queria nem falar isso, mas eu Que, penso tanto isso ela que foi quebrou benéfico pra gente. não. O que eu digo que foi benéfico? É muito ruim ter pessoas morrendo, né? Obviamente. É, morrendo, Mas a claro. gente conseguiu desmistificar, por exemplo, a venda digital, que era um bloqueio enorme. Eu sei que tem gente que gosta do tete a tete ali, fazer a venda presencial, isso é importante. No entanto, a gente Retirou até hoje. preconceitos em relação a gente, né, que opera Isso, com consignado, sim. porque a gente teve a oportunidade de se mostrar, Sim. literalmente, porque a gente dá opções de atender o cliente em casa. O digital é uma coisa que nossa, parece que eu estava até adivinhando. Fazia alguns meses que eu estava operando com digital, Sim. porque eu tenho clientes em outros estados. Você Para tu ter precisa ideia, clientes atendê-los, que né? saíram de Pernambuco, clientes meus, sabe, que estão em outros estados e tinham Continuam com você, né? resistência, e não me abandonam nunca. Que legal, cara. Mas essa, É, essa questão da pandemia, ela veio desmistificar a venda digital e isso ajuda demais o consignado. Por quê? é. Porque a gente consegue agora gerar para ele um valor importante. Olha, seu Severino, o senhor de casa, o senhor não se expõe na agência, o senhor tem a segurança de que o senhor vai ter esse dinheiro dentro da sua conta. Então, fique tranquilo que eu estou aqui para poder lhe atender com a melhor solução possível no mercado. Porque, obviamente, né, algumas dessas empresas necessitam que a pessoa esteja lá
fisicamente. Mas a gente, como consultor de consignado, a gente pode encontrar a melhor taxa, a melhor condição para o cliente, o melhor banco que vai atendê-lo de forma digital. Então, para você aqui que está vendo a gente, o nosso vídeo aqui no IGTV ou aqui na live, você presta bem atenção. Como que você cresce a sua operação? Primeiro, prospectando mais, e aí você tem que usar a tecnologia para fazer isso se você é pequeno. Você tem que entrar no território dos clientes não tomadores, e aí é importante. As pessoas, inclusive, os clientes de agência... E tem que ser bem cuidadoso às vezes até nos o cliente não tomadores, tomador, né? Até o cliente até tomador, mas às vezes ele só faz em De determinada agência. agência. Então é o seguinte, por exemplo, os bancos de rede estão super lotados. Então vai lá filtra o teu mailing com todo mundo que está com bancos de rede e faz o atendimento dele por telefone ou por SMS ou por URA e faz a prospecção passando essa informação de que você quer o bem dele, para ele não precisar ir na agência e ser exposto ao vírus, à doença e coisas desse tipo. Então, tanto os não tomadores quanto os tomadores de agência estão no mesmo barco dos tomadores. Todo mundo está precisando de crédito. Então, seja inteligente. Usa o mailing ao teu favor. Faz a prospecção em paralelo aqui da tua carteira, utilizando algum programinha de envio de WhatsApp. Faz aqui o feijão com arroz, fazendo um bom atendimento e pedindo indicação. Faz também, obviamente, com que os teus clientes, né, consigam, como é que fala, ter um pós-venda melhor, né? Porque o pós-venda vai te gerar bons frutos de recomendação e de imagem, assim por diante. É isso. E, assim, falando sobre a pandemia, né, e esses não tomadores, que quando a gente consegue ele entrar em contato por telefone ou por WhatsApp, né? Hoje em dia o WhatsApp está aí, né? E todo mundo utiliza. Você explicar da melhor forma, a forma mais prática e com mais clareza possível. Porque esse é nosso diferencial, a clareza. Sim. Porque acontece o seguinte, o cliente que, digamos, o tomador de agência, ele faz o consignado, mas muitas vezes ele nem entende como é que funciona, como é que... Simplesmente, e as pessoas lá não explicam da forma que realmente funciona. E a gente tem esse diferencial, como a gente entende, por isso é bom sempre buscar informação, a gente pode explicar, a gente tem essa oportunidade de explicar da melhor forma possível, apresentar para ele como funciona, como você vai fazer, como será feito, qual a diferença, as opções que você tem para poder vender para ele. E que você está ali não apenas para vender um consignado ou oferecer um crédito para ele. Não, você está ali para ajudar, você está ali para segurar na mão do teu cliente. Eu falo sempre isso, segurar na mão dele e aí tá junto. Vamos lá que a gente tá junto. Na verdade... E assim, eu já opero mais com uma alegria. Eu vou lá e dou risada e o cliente... Tem cliente que chega tem que estar tristinho, mas tá acontecendo isso. Não, mas a gente vai resolver isso agora, o problema era esse. Não tem mais problema. Assim, quando você traz ele para bem perto de você, você consegue ter ótimos resultados, você consegue ter ótimas indicações. Assim, eu não gosto, assim, muitas pessoas gostam, eu não gosto de estar gritando para os 7 ventos. Eu tenho tantos onde conseguir. Primeiro que eu tenho uma cara muito jovem, né? Aí eu vou entregar a minha idade. Mas gritar para os 7 ventos. Eu tenho 12 anos de consignado, isso aqui. Porque isso impõe até um distanciamento. Eu sinto isso, um distanciamento entre mim e ele. Não, eu falo, não, vamos, a gente vai fazer, a gente vai buscar. Não, nem se preocupe. E a gente vai mostrar opções. Você sabe que a gente tem várias opções de bancos e de taxas e tarifas. A gente tem o novo, tem aporte, tem o cartão. Sim, verdade. A gente operando dessa forma, buscando, trazendo ele para bem perto, quando a gente consegue
de todo o trabalho de higienização, dos robôs, né? Eu não sei nem qual é o Sim. nome que tu usa, mas é os robôs que fazem as captações. Quando chega pra gente, você agarra ele mesmo. Assim, É, agarra ele mesmo e mostra tudo o que você tem a oferecer. Porque a gente somos solucionadores de problemas. A verdade. gente está aqui para solucionar. Se a gente só frisar, só fixar naquela venda e esquecer do relacionamento, a gente fez aquela venda, mas a gente perdeu, de certa forma, aquele cliente. Para Verdade. alguém que vai chegar com mais leveza. Leveza. Eu amo essa palavra, leveza. Quanto mais leve a gente ser naquele momento, nem que ele tenha 10, 15 minutos com você, sorrindo e sair de lá, ele vai sair diferente. Com certeza. O pós-venda, o Com pós-venda certeza. é incrível nesse quadro, nesse Fundamental. enquadramento, né? Fundamental. Altiane, eu acho que assim, a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias, né? Todos Todos os os dias. Toda dias. vez que a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente cria novas soluções para os problemas que a gente reconhece ter. E aí é Isso. importante, quem tem alguma dificuldade tem que mapear isso. Então, assim, Tem que mapear. não adianta você, olha, no nosso caso, Movimentar nesse sem caso, eu direção. poderia falar assim, eu tenho 12 anos de mercado, eu sei tudo. Na verdade, não. O mundo mudou, as tecnologias mudaram, e se E o você. consignado E muda sempre, né, o Rafael? consignado muda muito, e você tem que estar Muda sempre se muito. adaptando, sempre buscando Sempre informação. Então, atualizado. meu recado aqui para você é se antena naquilo que é importante para o teu negócio. Não seguir uma direção é importante, mas não siga todas as direções, porque eu tenho um livro que eu li que ele falava sobre o essencialismo, que você tem que fazer o que é essencial. Então, às Essencial. vezes, você faz uma força, faz 4 forças para chegar num determinado local. E aí você vai crescendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Só que para você crescer tudo, vai demorar muito tempo. Quando você poderia juntar todas as forças e Todas você elas. chegar Uma em algum única lugar só. muito mais rápido. Então, assim, E busca muito mais orientação forte, muito né? mais forte. Busca orientação, busca qualificação, busca mentoria, busca parceria e busca também, obviamente, não perder a essência que te levou até aqui. Se você, às vezes, tem 5 anos de crédito consignado, parabéns. Você sobreviveu a muita coisa que as pessoas não sobreviveram. Não Né? Muita sobreviveram, gente que eu verdade. vi assim ir bem naquelas épocas áureas que pagavam comissões enormes e decaíram. Por quê? Porque estavam muito como se tivesse assim, né, muito autoconfiante, mas achou que o negócio andava sozinho. E na verdade não. Você como dono, como Não. responsável, tem que se preocupar todos os dias a parar as arestas, melhorar os teus profissionais que trabalham contigo. Eu li uma frase ontem interessante, né, do Henry Ford, que ele falava o seguinte: pior que não treinar as pessoas, né, todo dia e qualificá-los é você deixar dentro da tua empresa e não qualificá-los. Então, assim, Não você qualificá-los. tem que qualificar a tua equipe sempre, tá? Reunir, fazer a verificação daquilo que não está indo bem. Eu dei um treinamento um dia desse aí para uma empresa, tinha mais de 120 pessoas, e as pessoas mostraram ali deficiências que me remetiam ao básico. E, na verdade, assim, às vezes os teus vendedores estão falhando no básico, né? Na aproximação, nessa alegria. E aí não adianta você estudar marketing digital, gatilhos mentais, se você está falhando no básico, na No educação, básico, no feijão com arroz. na educação e coisas muito simples. Então, como que eu aumento minha produção? Resolvendo o básico, criando
atividades paralelas para eu poder, enquanto eu faço alguma operação mais manual, outra tecnologia está disparando mensagem, está ligando, e eu sequer preciso contratar outras pessoas para isso, tá bom? É um Então, assim, apoio, né? É verdade. então, assim, eu acho que você tem que estar muito bem orientado. Se você não tem essa orientação, você pode me acionar a Altiene, que a gente pode tentar dar as melhores informações para você. Eu acho que é isso. Eu só não gosto muito de falar muita coisa, senão as pessoas ficam perdidas. Então, falo um pouquinho aqui, falo muito lá no nosso grupo VIP do Telegram. Quem está aqui e quiser entrar no nosso grupo VIP, é só ir na bio da Universidade do Crédito Oficial e acessar lá. Tem um link que você entra no nosso grupo VIP e você tem acesso a e-books, a informações, suporte avançado e muita coisa que a gente faz todos os dias. Nossa, que legal. A Rafael é um poço de conhecimento, querido. Tu tem quantos anos? 150, é? 150 anos? Tem não, mas Ai, Rafael. É muita coisa que a gente já viveu e eu tenho certeza que a gente pode ajudar muita gente. Muita gente que precisa de orientação e a gente está aqui para poder ajudar. E se a gente tivesse tido isso no nosso início, seria bem mais simples. fácil. Seria bem mais fácil. Eu, assim, nas minhas considerações finais, né? Assim, resumindo tudo o que a gente falou, que Rafael é perfeito, né? Rafael é perfeito, pelo amor de Deus. Sou nada. Eu aprendo todo dia com as pessoas. Mas eu sempre, assim, sempre quando chega alguém novo, um colaborador novo, alguém que vai trabalhar comigo, eu sempre falo o seguinte, o meu trabalho, o meu trabalho começa depois das 5. Meu trabalho, ele é desenvolvido, às vezes, no sábado ou no domingo. Por quê? Porque a gente que é responsável, a gente que está empreendendo, né? Nesse ramo, a gente tem que buscar sempre N formas. Por exemplo, tá eu e o Rafael aqui, quase 9 horas, está quase acabando, inclusive. Quase 9 horas. Tá acabando, vamos correr. Falando sobre crédito consignado para ajudar, talvez, pessoas que a gente nunca vai ver. Verdade. Talvez a gente nunca vai ver essas pessoas. Talvez a gente encontre essas pessoas. Talvez essas pessoas nos deem um abraço, tanto físico como virtual, como você falou de Silvia. Silvia é uma amada. Sim. E, assim, a gente tem que se preocupar. O nosso trabalho começa depois das 5. Verdade. Né? E finais de semana. Quantos finais de semana o Rafael já entregou para o crédito consignado? Muitos. Quantos finais de semana a Altiene já entregou para o crédito consignado? Quantos nãos a gente já disse para a gente? Não, mas isso é bem básico, porque assim, o operacional todo é bem empurrado para a gente. Aprende. Porém, o básico é isso, é você sempre estar preocupado. Claro que você vai trazer leveza. Sim. Não traga carga pesada para você, porque o cliente sente quando a gente está pesado, quando está sobrecarregado. Traga leveza. O cliente, ele quer chegar ali e ver um solucionador de problemas leve. Sim. Não é verdade? Claro, com conhecimento, claro, com certeza, claro. Né? Mais leve. Então, como o Rafael falou e eu até falei, direção é mais importante do que movimento. Verdade. Direção. Perfeita Se organize, frase. Ponha seu checklist, vai lá no grupo VIP lá da Universidade do Crédito, que você vai ver que direção é muito mais importante. Muito mais importante. Muito legal, Altiene, obrigado. Minhas considerações finais é essa. Eu que te agradeço, homem. Muito obrigado Meu Deus pelo do céu. convite. E eu fico à disposição aqui, se o pessoal quiser mandar mensagem para mim, entrar na bio do nosso Instagram aqui, tem todos os nossos links, tem os nossos cursos, que o pessoal precisar tanto da área de vendas, do básico ali no consignado, tem a parte de certificação, tem bastante coisa que as pessoas podem fazer. Então, fica aqui o meu convite para o próximo aulão. Essa quinta agora eu vou fazer um treinamento bem legal com o pessoal da Credifranco,
Então, eu já compartilho aqui esse evento. Vai ser um evento bem legal dentro do Zoom. Então, vai lá na bio da Universidade do Crédito, da Crédito Franco, se inscreve, porque vai ser importante para você também adquirir mais conhecimento ainda de uma forma gratuita. Gratuita. É isso aí, gente. Vai lá. Eu vou encerrar porque já está terminando, já caiu uma contagem aqui.